Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Partido Social Democrata, congratular todos os enfermeiros neste Dia Internacional, reconhecer o seu papel e o seu trabalho e reconhecer, em particular, também aqueles que nesta casa têm essa função, nomeadamente a senhora deputada Cláudia Postrelo, do PPD-PSD, e o senhor deputado Elvio Jesus, do Partido Socialista. Dizer que a saúde é uma área prioritária na governação da região. Disso não temos qualquer dúvida. E é importante também, nestas ocasiões, referirmos alguns aspectos que não são de sumenos, nomeadamente naquilo que são a valorização das carreiras ligadas à saúde. Importa, nomeadamente na questão da carreira dos enfermeiros, falarmos que esta ordem profissional, liderada por Ana Rita Cavaco, vem desde há muito tempo dizendo que na região é o único sítio onde se valoriza a carreira dos enfermeiros, lembrando que desde 2019 e até 2021 há um investimento na recuperação da remuneração destes profissionais na ordem dos 20 milhões de euros. É importante referirmos também, e respondendo aqui diretamente a uma questão suscitada quer no voto, quer na intervenção do Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP, referirmos que até neste momento na região nos encontramos numa segunda fase de descongelamento que permitirá recuperar uma situação remuneratória de cerca de 160 e não 200, de um universo de 2.500 enfermeiros, que evidentemente tiveram e que merecem essa atualização e que vão exatamente ao encontro daquelas que são as suas funções e, naturalmente, a valorização da sua carreira. Mas é importante também falarmos na valorização das carreiras do setor da saúde, nomeadamente aquilo que já fizemos nesta legislatura, quer seja através do complemento remuneratório dos assistentes operacionais, quer seja no subsídio de lavagem para os motoristas, quer seja no subsídio de fixação dos médicos de medicina geral e familiar, que permitirá atingir a meta traçada até 2023 da cobertura total do médico de família na região. Mas é importante referirmos também que, em matéria de saúde, entre 2020 e 2021, fora os custos relativos à pandemia Covid-19, o Governo Regional da Madeira orçamentou mais 117 milhões nesta área de governação. É importante referirmos que, noutro aspecto, não é menos importante aquilo que a resolução do PCP traz a esta casa. Isto porque, naturalmente, e respondendo diretamente ao repto lançado pelos diferentes partidos, o PPD-PSD, e naturalmente não podendo falar o CDS também, procurará valorizar sempre aqueles que são os profissionais de saúde, as suas carreiras e aquilo que é e que são as diferentes ambições de quem livremente exerce na região. Mas é importante constatarmos aqui algumas nuances que estão referidas neste projeto de resolução que nos parecem um pouco incongruentes. Em primeiro lugar, esta fundamentação relativamente à questão da exposição a produtos químicos, biológicos, picadas, cortes ou queimaduras, que é verdade, os enfermeiros estão também diretamente relacionados ou expostos a isto, mas também outros profissionais de saúde o estão. E, portanto, naturalmente, que a penosidade é uma situação que deve ser acautelada no contexto dos profissionais de saúde num todo e não de uma categoria em particular. Mas, Sr. Deputado, independentemente do mérito da sua intenção, é fundamental que seja relembrado que a região foi a primeira a instituir a nível nacional os 25 dias úteis de férias para os enfermeiros. Foi também a harmonização. Não, o primeiro sítio no país foi na Madeira, Sr. Deputado. Eu acho que deve ver essa questão. Acho que deve ver essa questão. Eu posso lhe dar os dados e as datas. Mas foi também na região este processo de descongelamento que eu falava há bocadinho. E eu não sei, porque penso que a notícia que li é do dia a seguir à entrada deste diploma nesta casa, mas houve recentemente, em fevereiro, um acordo entre a tutela da saúde e as diferentes forças sindicais que prevê a questão da remuneração do trabalho suplementar, que, e bem, deve ser feito e que, na ótica de todas as forças sindicais, vem trazer previsibilidade ao exercício da profissão. Além disso, é importante não esquecermos que na região nós, neste momento, não estamos a contratar, repito, neste momento não estamos a contratar mais porque há uma colocação de 100% da capacidade formativa anual realizada na região pelas instituições de ensino. E, portanto, naturalmente, é evidente que há um esforço e uma tentativa de valorização desta carreira, mas não se poderá dizer que esta é uma matéria que não tem merecido a preocupação do Governo Regional. Além disso,
numa das recomendações que é realizada pela proposta do PCP, refere-se a uma situação que não deixa de ser particularmente interessante, que é esta questão dos dias de férias e do aumento dos dias de férias. Claro que sim, acho que o César Ramos fala nisso, sim, aqui no ponto 1 fala-se deve-se compensar os enfermeiros pela penosidade e risco associados à prestação dos cuidados de enfermagem, aspectos remuneratórios, aspectos horários de trabalho e dias suplementares de férias. Portanto, se nós tivéssemos dias suplementares de férias, teríamos enfermeiros mais sobrecarregados em horários do que aquilo que o próprio PCP veio na sua intervenção inicial referir que não poderíamos ou que não deveríamos ter. E, portanto, Sr. Deputado, isto parece-nos uma questão um pouco incongruente naquilo que são a prestação dos seus, da sua iniciativa política. E, além disso, a valorização da prestação do trabalho noturno, é importante dizer que já segue um decreto-lei, penso que é o 62/79, que refere a dispensa, nomeadamente, do exercício do trabalho noturno. E responder a questão aqui ao Sr. Deputado também levantou na sua intervenção inicial, relativamente à possibilidade de se iniciarem dentro das mesmas 24 horas mais do que um turno, os conhecimentos que eu tenho quanto a essa matéria, porque conheço alguns enfermeiros, e que muitos deles o fizeram e fazem para aumentar a capacidade de resposta no dia específico do serviço, mas sobretudo para terem depois mais tempo em casa de folga, Sr. Deputado. Eu acho que isso é uma coisa que o Sr. Deputado devia falar, não só com os enfermeiros sindicalizados, mas com os outros enfermeiros, se calhar os independentes, os que não são do PSD, os que não são do PS, e perceber qual é a realidade em vez de se fechar nas cúpulas do seu Comitê Central. Mas, portanto, referir que, ainda quanto a esta matéria, há um conjunto de aspectos que, a nível legislativo, esta carreira merece serem vistos e que penso que teremos ainda a oportunidade, no âmbito deste debate, discutir, até porque temos, e evidentemente faço já uma meia-culpa, não sou, evidentemente, a pessoa mais preparada para discutir isto, uma vez que nos últimos 17 anos temos nesta casa quem presidiu a secção da Ordem dos Enfermeiros em 10 dos últimos 17 anos ou em 11 dos últimos 17 anos. Portanto, naturalmente, nos poderá dizer, por exemplo, porque é que a carreira, nomeadamente do enfermeiro de família, é uma carreira que ainda não está a nível nacional consagrada. Porque é que, a nível da gestão e da possibilidade de governança, como o Partido Socialista falava há bocadinho, esta especificidade de carreira ainda não existe, e quais têm sido as lutas, nomeadamente da secção regional dos enfermeiros, e aquelas que foram, porque eu, daquilo que conheço e daquela que foi a minha pesquisa, a Ordem dos Enfermeiros a nível nacional faz desta uma bandeira da profissão, mas também é importante referirmos que, e para concluir, o importante na prestação dos cuidados é que, quer no exercício da profissão, quer nas condições que são dadas, quer aos utentes, quer aos profissionais, nós possamos ter a capacidade e a qualidade, quer nas infraestruturas, mas também nos serviços prestados. É importante referir que, no quadro da nossa governação, a região tem procurado criar condições para melhorar as infraestruturas da prestação dos cuidados primários, tem feito uma política de desenvolvimento e de resposta da melhoria dos cuidados neste mesmo setor, e é evidente que isto é uma solução que se constrói e uma reforma que se vai fazendo, mas que, todavia, é importante criar-se essas condições para que as situações fiquem, de facto, resolvidas. Além disto, é importante não esquecermos, e concluo já, dizendo que é importante, no exercício das profissões, nós olharmos para aquelas que são as tarefas e as missões. E eu tenho sérias dúvidas, respeito imenso, e até podemos deixar para a posterior discussão, mas, do ponto de vista do regulamento do exercício da profissão de enfermagem, a penosidade é distinguida em função da capacidade ou da incapacidade do doente. Portanto, uma definição transversal e geral parece-nos que pode ser um pouco injusta até para o exercício das profissões dos enfermeiros, até porque reduzir a penosidade à questão dos turnos é reduzir a capacidade de trabalho e o trabalho que é realizado pelos diferentes enfermeiros. Mas, sobretudo, dizermos uma coisa, que para o PPD-PSD a nossa preocupação no exercício da profissão é que os nossos enfermeiros e todos os profissionais de saúde tenham a capacidade de trabalho, como eu já referi, independentemente de quem lidera. E respondendo diretamente a um rep do Partido Socialista, eu tenho muitas dúvidas que todas as chefias sejam na hora do voto do PPD-PSD. Mas tenho muito poucas dúvidas que essas chefias gostarão muito pouco de ver o seu trabalho posto em causa, a dedicação e a lealdade para que têm na prestação dos cuidados de saúde dos madeirenses e porto-santenses. Muito obrigado.